Que bom que você está aqui nessa noite. Amém? Venceu mais uma semana, de segunda a sábado, e hoje no domingo, o primeiro dia, você está na casa do Senhor. É assim que diz a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. Então ninguém é assim, né? Tá na casa do Senhor, tem que ser com alegria. E eu quero abrir o culto dessa noite lendo com vocês o Salmo 105, de 1 a 4. É um convite à celebração. Salmo 105. O Vitor vai colocar para a gente, mas você pode abrir na sua Bíblia. E conforme você for abrindo, já vai se colocando de pé. Dá aquela esticada assim, ó. Solta os braços. Relaxa os ombros. Amém? Quem for achando já vai ficando de pé. Isso, fica de pé com aquele sorriso. Isso, aleluia, aleluia. Olha, assim diz a palavra do Senhor. Olha que convite maravilhoso. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para Ele. Cantar para quem? Para o Senhor. Cantem para Ele, louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Glorifiquem-se no seu santo nome, alegrem-se. Tem que falar o alegre com um sorriso, né? Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. E olha que frase maravilhosa, que é para você começar esse culto embora. Quando você for com essa frase, busquem sempre a sua presença. Busquem sempre a presença do Senhor. Todo dia a gente tem que querer mais do Senhor. Amém? Amém, irmãos? E a gente vai cantar as palavras desse salmo. Na verdade, a gente vai cantar um pedacinho de um monte de escrituras, mas eu escolhi esse pedacinho. A gente está introduzindo as músicas do Aviva e essa vocês não conhecem, mas a gente vai aprender junto, tá? O coro dessa música que nós vamos ensinar para vocês diz: cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são os seus feitos, como nós acabamos de ler. Grandes são os seus feitos entre as nações. E a gente vai ensinar para vocês agora. Estão prontos? Amém? Vamos lá. 1, 2, 3 e cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações. Povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. Vamos de novo, assim agora, ó. Cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações. Povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. Aprendemos? Amém? E quando a gente falar saudai o Rei, cante isso bem forte, tá? Amém? Vamos lá. Separados, restituídos da glória de Deus, agora justificados pelo sangue, feitos filhos de Deus. Cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações. Povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. Antes, separados, destituídos da glória de Deus,
filhos de Deus. Cante, 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 exalte o Senhor. Lança os seus feitos entre as nações. Povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. Nos deu novo nome para o louvor da sua glória. Com palmas, Dai louvor, Ele é digno. Dai louvor, com sua voz, bendito é o Rei, bendito é o Rei. Dai louvor, com palmas, dai louvor, Ele é digno. Dai louvor, com sua voz, bendito é o Rei, bendito é o Rei. venham de todos os cantos, louvem, todo ser que tem fôlego grite. Bendito é o Rei, bendito é o Rei, bendito é o Rei. Venham de todos os cantos, louvem, todo ser que tem fôlego grite. Bendito é o Rei, bendito é o Rei, bendito é o Rei. Aleluia! Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Cante, exalte ao Senhor. Só Ele merece o seu louvor. Aleluia! Cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são seus feitos entre as nações. Povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. Cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações. Povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei Com devido louvor. Aleluia. Saudai o Rei com o devido louvor. Aleluia. Adoramos, exaltamos a Ti, somente a Ti. Esperança, confiança em Ti, somente em Ti, Jesus, somente em Ti. Quando vemos Seu poder em nosso dia, todo medo se dissipa e nos faz vencedor. Hosana, Hosana, Tu és o Deus
quando vemos seu poder em nossos dias. Diga isso nessa noite. Todo medo se dissipa e nos faz. Pois quando vemos seu poder em nossos dias, todo medo se dissipa e nos faz vencedor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Quem a minha alma esperou, A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu Uma água que jorra sem
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és Jesus. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por minha alma esperou. Nessa noite, amém? Existe algo tão forte, tão poderoso quando você diz para o Senhor: Senhor, Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Eu tenho fome, Senhor, e o Senhor pode saciar a minha fome. Eu tenho sede, Senhor, e o Senhor é a água viva. O Senhor está aqui, Ele recebe a sua vida nessa noite. Porque dele por ele, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Você pode erguer as suas mãos e dizer: a ele
depois de 400 anos de escravidão, 400 anos no meio de um povo que adorava vários deuses, influenciados por aquele povo, influenciados por aquela religião, influenciados por aquela cultura, o Senhor chama eles no deserto e fala com eles assim: eu sou o Senhor, o teu Deus. Não adorarás nem outro Deus além de mim, porque eu sou o Senhor, eu sou o zeloso. Sabe, irmãos, e muitas vezes nós temos substituído a glória do Senhor por pequenos deuses. Com muitas boas intenções, nós colocamos muitas coisas em primeiro lugar. Trabalho, objetivos, com muita boa intenção, às vezes nossa família, os nossos sonhos. Mas hoje o Senhor está te lembrando, como Ele falou, aquele povo que disse que seria o seu Deus e eles seriam o seu povo. Hoje Ele te diz: eu sou o Senhor, o único Deus. Lancem fora todos os ídolos. Lancem fora todos os ídolos. Quando nós cantamos a Ele a glória, nós estamos dizendo que a glória não pode ser de outras coisas. A prioridade do nosso tempo, do nosso pensamento, do nosso coração, ela só pode ser do Senhor. Por isso que Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais vos será acrescentado. Deus sabe aquilo que você precisa, e nessa noite o Senhor te chama. Lance fora os pequenos deuses em nome de Jesus. Lance fora os pequenos deuses em nome de Jesus. Deus, Senhor, você nasceu para adorar ao Senhor. Você veio ao mundo para adorar ao Senhor. Então erga suas mãos nessa noite e diga: a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Diga isso: glória, glória. Bem forte, vamos dizer isso. Pra sempre. Amém. Toda glória a Ele. Toda glória a Ele. A igreja pode se assentar. Aleluia. É com muita alegria que estamos na casa do Senhor, para glorificar e bendizer o nome dEle. Por isso, nesse momento, gostaríamos de saber se tem alguém que nos visita pela primeira, segunda vez. Gostaria que você ficasse de pé. Alguém que nos visita nesta noite pela primeira, segunda vez? Ninguém? Amém. Vamos continuar exaltando o nome do Senhor. Quero passar a palavra agora para a pessoa que vai fazer o dízimo. E após o dízimo, as crianças irão descer, tá bom? Aí só deixando aí claro que as crianças vão descer após o dízimo. Amém? Deus abençoe cada um. Neste momento ainda de adoração, eu convido a igreja para estar abrindo a Bíblia em Provérbios 3, 9. Amém? Dessa vez eu não tenho historinha de nenhum animal, prometo, mas eu tenho uma simples ilustração de um fazendeiro, que trabalha com animal também, né? Então, é uma história de um fazendeiro que, após ele colher todos os seus frutos,
ele, antes de guardar qualquer coisa, ele foi num altar perto de sua casa e ofereceu o melhor e o primeiro que ele tinha tudo a Deus. Amém? Então, quando eu estava lembrando dessa história, me lembrou muito de Provérbios 3:9, que fala assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Então, vamos ficar de pé e fazer como esse fazendeiro que reconheceu que o que ele tem não era simplesmente frutos do seu trabalho, mas foi também resultado de graça, oportunidade e bênção que ele não podia alcançar sozinho. Então, o dízimo não é apenas uma transação, mas é uma declaração de fé sobre confiança, sobre a segurança e gratidão sobre os nossos bens. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor Jesus. Soberano e altíssimo Deus, Pai, estamos aqui agora na Tua presença, Pai, te agradeço pelo dia de hoje, meu amado, te obrigado, Senhor, pela nossa igreja, Senhor Jesus. Senhor, nos damos coração, Pai, sensível ao Espírito Santo, Pai amado, para que possamos ver o que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai amado. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um financeiramente, Pai amado, nos livra, Senhor Pai, de todo mal, Pai amado. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Os irmãos podem se assentar e agora você pode vir ao altar e depositar diante do Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Lembrando que se você oferta virtualmente, tem um envelope no seu banco. Então você pode vir aqui e receber uma palavra de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém?
criança ainda não desceu para o ensaio, pode descer em silêncio, amém? Paz, igreja, tudo bem? Eu tô aqui para te fazer um convite irresistível. Todas as quartas-feiras tem culto de oração aqui na igreja, a partir das 8 horas. Tem sido um tempo de alinhamento, de comunhão, de muitas bênçãos e de muita oração. E você é o nosso convidado mais do que especial. Se você ainda não teve oportunidade de vir cultuar conosco alguma quarta-feira, eu te faço esse convite agora. Venha! Eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado e abençoado. Não deixe de cultuar com a gente, todas as quartas-feiras, às 8 horas, aqui na IPB de Boston. Vem, tá faltando só você. Que Deus te abençoe. Olá, querida família na fé. Está aí chegando um momento muito especial. Vem aí o Aviva 2025. E o Aviva, ele não é só um evento do Ministério de Louvor ou mais um na agenda da nossa igreja. Ele é um convite. E não só um convite, ele é um chamado para que você e sua casa se posicionem diante de Deus. É hora de convidar o Senhor para avivar a vida dele em nós, na nossa casa, nos nossos filhos, em cada área da nossa vida. A Viva é mais do que se reacender algo apagado. É a gente voltar à vida com intensidade, ser tocado, ser transformado pela presença de Deus. É quando o ordinário se torna extraordinário. Então eu quero convidar você, junte-se a nós no Aviva 2025. É um tempo de restauração, um tempo de alinhamento e de posicionamento. Vem para a Aviva! A paz, irmãos. Eu estou aqui para convidar toda a igreja a estar participando conosco do Holy In, que acontece agora no dia 31 de outubro, a partir das 5h30 da tarde. Será uma sexta-feira. E nós estaremos aqui porque nesse dia, enquanto o mundo celebra as trevas, a morte e a escuridão, nós estaremos aqui celebrando a luz, a salvação, a libertação em Jesus. E também é o nosso dia da Reforma Protestante, não podemos esquecer. Então, nós teremos aqui na igreja essa festa tão linda, com as crianças, com os adultos, nós teremos evangelismo, nós teremos a sala de oração, e as crianças terão muita brincadeira, muito artesanato, história com a palavra de Deus, muita música e um lanche muito especial. Amém. Amém. Baixe a sua cabeça, fale com o Senhor agora, mesmo sentados. Pai amado, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso que tivemos de adoração, Senhor.
Que gostoso é, Senhor, podermos te adorar, exaltar a Ti, Senhor, saber que o Senhor nos recebe e somos tão limitados ao Senhor, que são nossas vozes comparadas com aquelas de anjos e arcanjos, ó Senhor. Mas ainda assim, Senhor, o Senhor escolheu receber a nossa adoração. E o Senhor escolheu nos chamar de filhos. E o Senhor escolheu nos ter como amigos e nos receber na Tua presença. Por isso nós Te amamos, ó Senhor. Porque, Pai amado, Tu não és como, ó Senhor, um nome qualquer, Senhor, ou como, Senhor amado, aquele que está distante e que não se preocupa conosco, mas alguém que está presente, que está se relacionando conosco, ó Pai amado, e que, Senhor Jesus, neste exato momento também nos convida a entender mais a Tua vontade para nós. E assim que pedimos que, Espírito de Deus, Tu venhas no Teu poder, na Tua majestade, no Teu amor precioso e trabalhes em cada mente, em cada coração, em cada vida aqui, remove os bloqueios, os empecilhos da mente, do coração, dos ouvidos, ó Senhor. E agora que a Tua palavra não somente vinha penetrar no mais profundo, mas ela vinha frutificar e produzir coisas novas e preciosas para aquele que é o nosso Senhor Deus. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, te louvando pelo que o Senhor está para fazer agora no nosso meio, porque a Tua palavra que é viva, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Jesus. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé e estar lendo a palavra do Senhor juntamente comigo agora em João 13, versículo 17. João 13, versículo 17. Isso é o Senhor Jesus que está falando com os seus discípulos. João 13, versículo 17. E é justamente naquele momento que ele está tendo a ceia com os seus discípulos, e ele, inclusive, ele lava os pés dos seus discípulos, ali com todo mundo tumultuado, né, agitado. Por que é que Jesus, o nosso mestre, está fazendo isso com a gente, lavando os nossos pés? Mas o Senhor tinha algo precioso a nos ensinar, nos dizendo que a gente poderia aprender e deveria aprender com o exemplo que ele deixava. E muito que ele fez foi justamente para abrir o caminho para que nós seguíssemos e aprendêssemos com ele também. É assim que eu gostaria de ler com os irmãos aqui. A palavra do Senhor, se os irmãos encontraram, ela diz: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, isso é o que se aplica, na verdade, à palavra toda. Não é simplesmente a gente ouvir, não é simplesmente a gente aprender e guardar aquilo na nossa mente, no nosso coração, e ficar simplesmente decorando essas coisas que a gente aprende desde criança. Em alguns casos, como o meu, a gente escuta, mas é também deixar que a palavra ela vá além da nossa audição, e ela penetre o nosso coração, e ela produza algo novo, produza frutos, ela faça diferença em nossa vida. Jesus diz, e ele fala que a nossa felicidade está em praticar o que ele nos ensina, praticar aquilo que ele deixa como modelo para nós. Para que a gente encontre equilíbrio em nossa vida, a gente tem que pegar esses ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e a gente aplique no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Para que a gente tenha equilíbrio na nossa vida, a gente precisa inclusive perceber a maneira que o Senhor tratava as diversas situações em sua vida e pensar em como nós podemos fazer para também tomar proveito das lições e do poder dessas decisões na nossa própria vida, para que a gente tenha o efeito que o Senhor conquistou e deixou como modelo na sua própria vida, para que em nós, no nosso lar e no nosso dia a dia, nós possamos ver também coisas diferentes acontecendo. Eu tinha falado para os irmãos que eu ia estar compartilhando um pouco das experiências que tive durante essas férias agora. Eu não vou estar falando sobre a praia aqui, não é o objetivo, nem tampouco vou estar falando sobre as comidas nordestinas, muito boas, mas não é o objetivo aqui. Mas só que a gente teve experiências, eu tive experiências que me voltaram a fazer entender, ok, eu preciso voltar a estar pensando sobre
essas lições aplicando na minha vida quando retorno para o meu cotidiano, para as minhas funções, para o que eu faço. 3 situações diferentes aqui na vida de Jesus, elas nos ajudam também a lembrar que o Senhor está nos dando essas lições para nós. E eu pude ver também aplicado no que eu vivi ali. Coisas que o Senhor estava dizendo, olha, você se lembra? Você está guardando? Você precisa estar aplicando na sua vida e fazendo delas algo presente no seu dia a dia. Tanta coisa na nossa vida, meus irmãos, só vem com o aprender, com o tempo e com as experiências. Não adianta você chegar para uma criança novinha sem a experiência que ela ainda não descobriu, acumulou para si mesma, ela não vai poder perceber a sabedoria que há nessas experiências que você está tentando passar para ela. Agora, com o tempo, a pessoa começa a entender, ok, existe também sabedoria nas palavras, não precisa simplesmente ser experiências próprias assim, mas no aplicar, cada um tem que de maneira pessoal, individual, estar aplicando os princípios que a gente escuta de outros. A gente escuta de um professor, é importante você estudar, não deixe para a última hora. A gente sabe que tem muito sabedoria no que ele está falando, não é? Mas só que a gente precisa aplicar na nossa própria vida e dizer, eu vou estudar de antemão para que eu não seja pego de surpresa e na última hora eu esteja querendo aprender todo o livro para colocar então ali no teste e passar na prova que me está sendo apresentada. Há muita coisa na nossa vida que vem com experiências, e experiências aplicadas. Agora, o verdadeiro prazer e felicidade estão quando nós aplicamos o que nós aprendemos, quando nós aplicamos no nosso dia a dia e praticamos o que nós aprendemos. Não é simplesmente a teoria guardada na nossa mente, mas é quando a gente começa a descobrir, peraí, isso que eu aprendi, eu consigo fazer com as minhas mãos, aquilo que estavam mostrando no YouTube, aquilo que estavam mostrando lá no livro, eu também sei fazer um pouquinho disso, a gente começa a colocar em prática o que a gente aprendeu, o prazer vem dessa experiência pessoal. Não vem simplesmente da teoria, ali o conceito na mente, guardado lá no nosso coco, para nunca ser aplicado em nossa vida. Chega quando a gente coloca em ação, aí é que vem o verdadeiro prazer, especialmente quando se trata da nossa experiência espiritual. É quando conseguimos começar a nos libertar daquelas coisas que estão nos prendendo, das dificuldades que se apresentam. Especialmente nas Escrituras nós temos e vemos ali o propósito dela nos fazer completos. Isso acontece quando você dá espaço para que isto aconteça, não somente ouvindo, mas a palavra fala diversas vezes, praticando, colocando em ação. Saber o caminho é uma coisa, meus irmãos, mas caminhar por ele é outra. E é completamente diferente. Na nossa jornada a gente encontra o verdadeiro prazer e felicidade, não simplesmente pensando e lendo ali sobre um ponto turístico lá no interior de Minas Gerais, ou lá no nordeste do Brasil, ou em outro lugar bonito, ou aqui mesmo nos Estados Unidos. Não, a experiência e o prazer vem quando você experimenta aquele conhecimento que você pode ter tido antes, de conhecer aquele lugar através de livros ou talvez de um vídeo, mas finalmente experimentar aquilo se torna algo diferente. É a jornada, a experiência. Jesus nos fala aqui em João 13:17, agora vocês sabem estas coisas e vocês serão felizes se as praticarem. Porque a jornada com Cristo, a experiência com Ele, o andar com Ele, o colocar em ação aquilo que nós percebemos, é aí que vem a experiência espiritual. Você pode estar ali escutando as palavras do Senhor, escutando os cânticos de adoração, lendo a palavra, mas, meus irmãos, é quando você começa a dizer, eu quero que isto que eu estou aprendendo seja algo ativo em minha vida, é aí que você começa a encontrar um equilíbrio para a sua pessoa, que você não encontra de outra maneira. As Escrituras têm o poder de transformar, mas isso só acontece quando a gente sai da teoria, quando a gente sai simplesmente dos livros, a gente sai simplesmente do superficial e a gente permite que se torne algo presente no que nós fazemos. E hoje a gente vai aprender 3 práticas de Jesus Cristo que precisam estar presentes na nossa vida também, se é que queremos, se é que vamos encontrar felicidade na nossa vida.
É lógico que a gente vai chegar, daqui a pouco a gente esquece, daqui a pouco a gente não está aplicando direito, a gente volta, a gente vê em Jesus Cristo o exemplo, o modelo, e a gente pode aplicar em nós mesmos também. Para ter equilíbrio na nossa vida, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos recarregar na solitude. Aqui, essa imagem aqui, ela é muito forte, pelo menos foi para mim, de poder ver ali um lugar deserto, não existe muita coisa que ver, mas nesses momentos, quando você não é muito estimulado pela correria da vida, pela beleza da natureza, as coisas que há ao redor, mas você consegue aquietar o seu espírito, aí é que você realmente consegue recarregar a sua alma, a sua mente e o seu coração. Agora perceba que eu usei a palavra solitude. Solitude não é a mesma coisa que solidão. Solidão é uma coisa que você tem sem querer. É um abandono, é o deixar-se para lá, é não estar então ali presente, mas é uma busca, um refúgio, numa solidão escolhida para si, para que por meio dela você propositalmente, você encontre um momento de reflexão, de interiorização, de permitir que a sua realidade ela possa se contextualizar. Como Jesus se removia frequentemente, como ele fazia de abandonar a correria da vida, nós precisamos fazer. E veja o que diz a palavra do Senhor em Lucas 5, versículos 15 a 16, justamente mostrando isso que o Senhor fazia, de simplesmente deixar aquela gritaria, aquela correria, aquela animação do povo que agora estava descobrindo esse homem que via agora com tanto poder, com tanta autoridade. O Senhor, Ele escolhe, Ele faz como prioritário separar-se de toda essa agitação para encontrar na solitude a recarga para o seu espírito, para a sua mente, para a sua pessoa. Todavia, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Eu quero que você entenda aqui a gente não está vendo, apesar de que não é uma crítica a uma situação clínica, a pessoa está passando por um momento de depressão e a pessoa quer ficar ali só, mas aqui o Senhor está escolhendo procurar a solidão justamente para encontrar ali um alento para a correria, a bagunça que a vida é. Os evangelhos frequentemente registram momentos em que ele se afastava da multidão, e até mesmo dos próprios discípulos para orar e ter comunhão íntima com o Pai Celeste. E esses momentos de solitude, de reflexão, eles eram, meus irmãos, cruciais, importantíssimos para o seu ministério e a sua vida espiritual. Ele coloca de cabeça para baixo essa ideia que muitos têm de quanto mais popular a gente é, quanto mais está funcionando, aí é que a gente tem que colocar para correr, porque é aproveitar a oportunidade, porque ela é passageira. O Senhor está vendo o pessoal ficando animado com ele, ficando ali todo interessado no seu ministério, nas suas palavras, no que estava acontecendo, mas era justamente aí que ele via a maior necessidade, a maior importância de se remover para se reabastecer espiritualmente, para se renovar espiritualmente e emocionalmente. Os discípulos, até os próprios discípulos, eles ficavam confusos, juntamente com tantos outros, com o fato de que ele não estava capitalizando ainda mais na sua fama, com seus milagres, com seu reconhecimento. Se a gente fosse pensar assim, não é? O mundo de hoje, se a gente começa a ficar um pouquinho popular, a minha palavra ela está começando a ser reconhecida, aí é que eu tenho que aproveitar, porque daqui a pouco pode ser que ninguém mais me convide, daqui a pouco pode ser que ninguém mais queira me escutar, daqui a pouco pode ser que a minha música não seja mais tão interessante, daqui a pouco pode ser que eu não tenha as mesmas oportunidades. Mas o Senhor não pensa assim, de maneira alguma. É aí que ele diz: eu preciso e você precisa
e os meus seguidores precisam se separar para se encontrar novamente. Como a igreja pop moderna, como o evangelho moderno, como essa animação de um cristianismo superficial faz hoje em dia, de procurar simplesmente agitar, mas esquecer do propósito do Senhor para as suas vidas. Esse tipo de atitude de estrelinhas, de pessoas populares, com certeza tudo isso dá plataformas para a pessoa aparecer. Mas é interessante que Deus, Ele é o que se preocupa em dar a plataforma para a gente servi-lo e falar quem Ele é e apontar para Ele. Mas ninguém foi chamado para procurar plataformas para aparecer, para ser reconhecido, para ser, então, louvado por quem quer que seja. O Senhor não quer a gente correndo atrás dessas oportunidades. Não é o propósito para a igreja de poder estar capitalizando em chances, em fama, em tudo isso, quando na verdade Ele está sendo cada vez mais esquecido. E eu quero que você pense sobre Ele se separando, estando longe daquela correria. Por que Jesus, sendo o Senhor, sendo Deus, sendo Todo-Poderoso, Ele mesmo escolhia se separar de toda aquela agitação? Ele se retirava para lugares solitários. A verdade é que estes momentos de solitude, de separação do mundo, nos ajudam a nos manter ancorados no Senhor. Quando eu me separo, quando tudo está dizendo, olha que cara, ele é demais, veja a palavra dele, veja como a oração daquela irmã é poderosa, veja como a voz daquele irmão é tremenda, veja como ele toca bem demais, veja como isso e aquilo outro, veja como ele é capaz no seu trabalho, daquilo que faz, as conquistas que tem, os filhos que tem, as filhas que tem. Quando tudo está acontecendo, e a gente vai para a solitude, e a gente se separa, e a gente vai buscar o Senhor em oração. Eu estou dizendo, eu quero me ancorar no Senhor. As palavras do mundo, o louvor do mundo, a agitação do mundo, as coisas que o mundo oferece, isso não importa de maneira alguma. É na solitude que é mais fácil escutar Deus falando. É mais fácil escutar onde é que está o eixo das nossas vidas. São lembretes que a nossa motivação, ou o nosso guia, não são as oportunidades que surgem do idealismo do mundo. O nosso propósito sempre deve ser de dependermos do Senhor. O nosso propósito deve ser de que nunca podemos nos deixar ser sufocados pelo mundo. A nossa motivação não é o fazer, mas o que realmente importa é o Senhor. Não são as armadilhas que o mundo está colocando para a gente cair nelas. É o Senhor. Quando você estiver percebendo que as paredes estão fechando ao seu redor, que o mundo está gritando alto demais, que seu espírito está ficando sufocado com tudo o que está acontecendo, meus irmãos, veja o que o Senhor fez. A resposta é solitude e oração. Eu tenho que aprender mais disso. Você, com toda certeza, cada um de nós aqui, precisamos aprender mais disso. Não é o quanto você faz, não é a quantidade que você faz, não é a agitação, não é se orgulhar de eu não tenho tempo para parar, eu não consigo isso e aquilo outro. É você poder chegar e dizer, Senhor, eu preciso ter um momento contigo, em paz, falar com o Senhor, escutar o Senhor, aquietar a gritaria deste mundo, me ancorar em Ti. A gente tem tempo para tanta coisa, mas só que a gente precisa também abrir na nossa agenda um tempo para o silêncio. Separar alguns minutos para a gente desligar o celular, nos afastar das telas, nos afastar dos amigos, nos afastar de tudo e a gente dizer, Senhor, sabe de uma coisa, eu quero ouvir a Tua voz agora. E não é, meus irmãos, não é para você pedir, não. Não é para você chegar e dar aquela lista, Senhor, eu não tenho tempo para ouvir o Senhor não, mas veja a lista que eu tenho agora. Vem e responde isso, aquilo e aquilo outro, 1, 2, 3, 4 e assim por diante.
50 pedidos, um atrás do outro, agora, depois eu falo contigo. Não, é você chegar e dizer, primeiro eu quero ouvir a tua voz. Fica quieto com o Senhor, não precisa sair uma palavra dos seus lábios. Fica escutando o Senhor, onde é que eu estou? Onde é que o meu coração está? O que é que tem acontecido? O Senhor tem algo para me dizer? Tem algo para me falar? Como posso responder agora à tua voz que me está chamando a uma conversa, a um diálogo? Como posso interagir contigo? Será que eu tenho dado tempo para o Senhor realmente falar comigo? Dá tempo, deixa o Senhor falar. Faça o mesmo no seu dia, todo dia, faça o mesmo na semana. Um dia da semana que você tira para ouvir o Senhor, para falar, sem ter mais um dia de trabalho, sem ter mais um dia de agitação, de preocupações, de resolver documento. Um dia que você vai parar com o Senhor e deixar que na adoração, no louvor, no canto, na oração, na comunhão com a sua família, vocês apontem os olhos para Deus, estejam ouvindo o que Ele tem para dizer. Tire um tempo como o povo de Israel era chamado a fazer para chegar e tirar um tempo de descanso, de restauração, umas férias para você finalmente dizer, Senhor, que gostoso é poder escutar o Senhor. Quando na verdade a gente fica tão agitado pela correria, uma atrás da outra. Ore sem ter uma pauta, sem ter uma lista, sem ter um propósito específico, você precisa dizer, Senhor, eu estou aqui, parado para ouvir a tua voz. A solitude recarrega a nossa alma, nos realinha com os propósitos de Deus, nos lembram que a força vem dEle, e não vem do nosso ativismo, não vem da nossa correria, não são das nossas mãos, mas quando eu paro eu digo, é o Senhor que o faz. É o Senhor que dá a força, é o Senhor que dá a graça, é o Senhor que dá o caminho, que mostra como fazê-lo, é para o Senhor a glória. Para ter equilíbrio na nossa vida, você precisa ter esse tempo, quando você simplesmente para, você diz, Senhor, fala agora. O Senhor tirava aqueles tempos e Ele ia para lugares desertos, para ouvir o Senhor falar. Eu sempre fiquei, a gente quer ser educado, né? Mas chegar a dizer para os discípulos, para os seus companheiros, seus amigos, não, por favor, fica aqui um pouquinho, que eu quero ter um tempo para mim com Deus. Mas já pensou você fazer o mesmo? Chegar, está tendo aquela bagunça, aquela correria, e tem amigo atrás de outro, falando, e menino, e tudo isso, e dizer, agora eu vou ter um tempo com Deus. Eu não quero ouvir nada, só o Senhor falando. Não quero ouvir nem a minha própria voz, é só o Senhor falando. Quem dera a gente pudesse fazer mais disso, não é? E por que não podemos fazê-lo? Para ter equilíbrio na nossa vida, para ter equilíbrio na sua vida, reconheça a sua fraqueza. É uma outra coisa que percebi ali, e nós vamos estar lendo Mateus 26, versículos 36 a 41. Esse foi lá já em BH, no encontro de pastores e missionários, naquele retiro, e uma coisa que a gente reaprendia lá, é que ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher, ou Mulher Maravilha, né? A gente está ali, na verdade, todos dependendo da ajuda de irmãos, da ajuda do Senhor, e nós não somos todo-poderosos, Deus é todo-poderoso, nós não somos salvadores do mundo, o Senhor é que é o Salvador. A gente simplesmente é vaso, e a gente deve ser vaso nas mãos do oleiro, deixar que Ele nos molde, que Ele nos coloque nos lugares devidos, que Ele nos diga o que fazer, como fazer, quando fazer, é assim que Ele quer. Mateus 26, versículos 36 a 41. A palavra do Senhor então diz, amém, irmão? Posso ler? Amém. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se, e disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora?
perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, nós estamos aqui para fazer o melhor para o Senhor, mas também para ministrar na vida dos nossos irmãos. E aqui estava o momento quando Jesus queria ser ministrado pelos seus discípulos. É interessante que ele tem que encontrar força para si e para os seus discípulos nos momentos mais difíceis. A gente esquece que ele também era homem. Ele também tinha limitações que ele mesmo escolheu colocar sobre si mesmo, que a palavra fala que ele se despiu da sua divindade e encarnou-se para habitar entre nós. Ele escolheu receber sobre si essas, porque a gente pensa assim, em nos tornar cada vez mais fortes, cada vez mais poderosos. É lógico que para o ser humano isso é impossível. Nós nunca seremos fortes, poderosos, capazes, nunca seremos então como Jesus Cristo é. Mas podemos imitá-lo, podemos nos tornar melhores para a glória dele, mas nós sempre vamos precisar da ajuda dele e a ajuda dos nossos irmãos. E o exemplo que ele deixa aqui é justamente ele chegar e ele dizer para os seus: olha, vigiem comigo. Eu estou amargurado, eu estou angustiado, eu estou sofrendo, eu estou aqui me sentindo moído por esses momentos difíceis na minha vida. No Getsemane, Jesus pede força ao Pai e ajuda aos seus amigos. E Jesus aproveita um desses momentos de separação para reconhecer suas emoções, e ele queria ali reconhecer também o que o enfraquecia naquele momento. A carne era fraca. A gente pensa, não, Jesus nunca foi fraco. Sim, aqui ele estava sendo fraco, mas não para a derrota, fraco no reconhecimento da sua limitação carnal. É por isso que ele estava buscando em oração. O nome Getsemane, lá tanto no hebraico como no aramaico, significa literalmente prensa de azeite. E já pensou o simbolismo que há em ele estar ali no lugar da prensa de azeite? Ele estava sendo moído, ele estava sendo esmagado. Para quem sabe dali, com certeza, dali saiu aquele precioso azeite que nos trouxe salvação e vida eterna. Mas ele estava literalmente no lugar da prensa do azeite, sendo esmagado por mim e por você. No jardim do Éden, Jesus experimentou o peso de uma tristeza esmagadora, muito semelhante àquelas azeitonas que estavam sendo pressionadas para liberar o seu precioso óleo. Jesus foi pressionado e moído. Inclusive uma linguagem que nos lembra de Isaías 53, que inclusive a gente vai estar lendo com os irmãos aqui, Isaías 53, versículo 5, que fala que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos curados. Ele pede aos seus amigos que estivessem vigiando com ele naquele momento de estar sendo esmagado pelo sofrimento tremendo pelo qual passava. E ele segue mais adiante para orar sozinho, porque a batalha era principalmente sua e não dos outros. Eles não poderiam lutar a luta que ele tinha para lutar. É por isso que ele fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele fala para os seus discípulos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele fala para mim e para você, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele quer que nos lembremos disso, ele quer que nós reconheçamos essa verdade. Na imaturidade, eu já escutei crente falar, não, quanto mais santo você é, menos fraco você se torna, ou mais santo na sua capacidade de resistir. Meus irmãos, não é o que Jesus fala, não, e não é a realidade da vida. Nós somos fracos porque nós estamos habitando em carne. Nós precisamos de ajuda, de oração, de suporte, nós precisamos do Senhor. Agora, uma grande vantagem que nós temos é que, além de pedirmos a ajuda dos nossos irmãos em oração, de suporte da igreja, nós temos a garantia de algo que Ele fez por nós. A palavra nos garantiu que pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, vai chegar momentos, para mim e para você, eu quero que você escute isso muito bem.
Jesus foi ao Getsemane, ele passou pela prensa, ele foi aos momentos quando estava sendo esmagado. Meus irmãos, nós também vamos ter momentos quando vamos nos sentir da mesma maneira, esmagados pelas situações, aflitos, atordoados, nós vamos nos sentir moídos lá dentro, nós vamos sentir um peso no nosso coração. Mas sabe o que é que o Senhor, o nosso Senhor Jesus ensina? Que nós pedimos ajuda, que nós oramos, buscamos o Senhor, mas acima de tudo nós lembramos que Ele foi moído por mim, por você, e pela sua vitória, nós temos a nossa vitória também. O Senhor nos ensina a pedir ajuda, a orar, porque Ele sabe que nós teremos os nossos momentos de sermos pressionados e moídos da mesma maneira. Ele deixou um exemplo ali. Eu duvido que existe uma pessoa que já amadureceu, já se tornou um adulto, que não teve um momento quando vai e pensa: eu nunca pensei que passaria por uma coisa assim, por um aperto que sufocante, uma agonia que parece não ter fim. É nessas horas que você precisa reconhecer que você não é super-herói nenhum, que você não é o Messias, você não é o Salvador da pátria, você não é ninguém. Você é simplesmente um vaso nas mãos do oleiro e você precisa dele acima de tudo. Tenha a humildade de dizer: me ajudem. Como Jesus fez, convide aquelas pessoas maduras que talvez você pode, e mais chegadas, que você vai dizer: me ajude em oração. Esta é a razão, este é o motivo, aqui está, me deem o suporte, porque eu não aguento passar por isso. Tenha a humildade de chegar e dizer: Senhor, eu aqui estou, se possível, passa de mim esse cálice, Senhor. Mas, Pai amado, se de alguma maneira eu vou te honrar através desse sofrimento, me dar a força para fazê-lo, a graça para resisti-lo, lembrando que tu fostes vitorioso na cruz do Calvário, por mim e pelos meus irmãos. Um reconhecimento aqui, claro, da nossa limitação. Isso não tem nada a ver com a nossa condição espiritual. Reconhecer que eu sou fraco não quer dizer que você é mais pecador que os outros. Reconhecer que você é fraco, que você está passando por momentos de amargura, não quer dizer que você está esquecido de Deus, ou que você rejeitou a Deus. Não existem momentos assim na nossa vida. Jesus passou por esses momentos. Mas isso quer dizer que você é humilde, para deixar que Ele te dê a ajuda e o suporte, seja Ele mesmo vindo te visitar, ou Ele usando um irmão ou irmã para te levantar em oração, ou com um abraço carinhoso, uma palavra de apoio. Meus irmãos, é nesses momentos que nós vemos o abraço do Senhor, que nós vemos a graça do Senhor na nossa vida. Seja honesto com Deus e seja honesto consigo mesmo. No seu tempo de oração, admita suas lutas, suas limitações, reconheça a fraqueza, reconheça que não é um sinal de falha espiritual, mas é o primeiro passo de depender ainda mais do Senhor, o seu Deus. Busque apoio como Jesus fez, e busque-o, ore e ore ainda mais, nesses momentos de angústia e de aperto. Acima de tudo, lembre que pelas suas pisaduras, você foi sarado. E por final, para ter equilíbrio na sua vida, sirva com humildade. E eu quero que você entenda muito bem que Jesus Cristo estava no momento mais turbulento de toda a sua vida. Aquele final de semana, quando ele já sentia a amargura, a angústia da situação presente, da batalha contra as trevas, da sua missão que estava para ser concluída. Ele sentia aquele momento, mas é justamente nesses momentos, nesses últimos dias, que ele fala para os seus discípulos: aprendam a servir como estou servindo a vocês aqui. Em João 13, versículos 12 a 17, eu vou ler com os irmãos pausadamente e deixar que isso penetre na sua mente profundamente, porque ele escolheu deixar essa lição para a gente nos últimos momentos da sua vida. João 13, versículos 12 a 17. Sirva com humildade. E veja o que a palavra do Senhor diz: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz com vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão,
pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém, irmãos? Eu quero voltar a repetir o que o Senhor Jesus falou. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. O exemplo que ele nos deixou de como temos que proceder, o que temos visto aqui, são para serem imitados, não são simplesmente para que a gente venha e admire e ache muito bonito. Veja como Jesus fez. Olha como ele era um ótimo professor, como é que ele ensina através de atitudes, de gestos, de lições práticas ali. Não, o Senhor queria que o que ele estava fazendo fosse imitado, porque ele mesmo dobrou os seus joelhos, ele mesmo foi e pegou nos pés sujos dos seus discípulos, ele mesmo foi e os lavou e os enxugou, ele mesmo estava mostrando o que era servir. Em primeiro lugar, Jesus sempre esteve pronto a ser modelo, em ser exemplo. É algo que muitos de nós tememos fazer, porque é gostoso, né, quando a gente fica escondido no meio da multidão. Às vezes eu me descubro querendo me esconder por trás das outras pessoas ali, para que ninguém perceba. Mas há momentos que o Senhor diz, não, eu quero que você vá e faça. Porque é bom a gente, às vezes, até ficar por trás dos bastidores, né? Faz e ninguém, mas tem hora quando o Senhor diz, você vai tomar a dianteira, você vai fazer, você vai operar, você vai trabalhar. E aqui está o Senhor deixando o exemplo, porque modelo não são os outros que estão lá na frente, modelo não são aqueles que estudaram, modelo não são aqueles que se fizeram missionários ou obedeceram o chamado para missões, modelo não são aqueles que foram forçados a pegar aquela situação, não. Modelos somos todos nós aqui, porque o mundo está ali carente de luz, e ele mesmo falou que todo cristão foi colocado como luzeiro, como luz, como sal, para que o mundo veja e siga o exemplo que nós deixamos. Não somos colocados debaixo de uma cama, debaixo de alguma panela. Luz não funciona desse jeito. E a minha pergunta, que não é minha, é do Senhor para você. Você tem sido exemplo para o mundo que está carente dele? Você tem deixado para que outros o façam? Como é que você tem servido de maneira que o mundo veja e diga, eu quero ser como fulano, quero ser como cicrano, eu quero aplicar isso na minha própria vida. Em segundo lugar, você vai perceber que existe o reconhecimento da necessidade dos irmãos ali presentes, e o Senhor fala isso, Ele mostra, vocês vão ser bênção na vida dos seus companheiros, vocês vão trabalhar como eu estou fazendo, vocês vão servir ao seu irmão, e à sua irmã, como eu os estou servindo agora. Mas também nós vemos que cabe a nós trabalhar por aqueles que foram colocados ao nosso redor também. Ninguém recebeu a missão de ser eternamente servidos, de ser beneficiados, de aproveitar das bênçãos que a igreja traz para mim. Nós estamos num reino, meus irmãos, e cabe a nós chegar e nos entregar ao crescimento desse reino, a beneficiar o reino com os meus talentos, com as minhas palavras, com o meu serviço. Você já pensou quantas vezes é que você convidou uma pessoa que está carente de Jesus a vir à igreja escutar a palavra do Senhor? Quantas vezes você chegou para alguém que você viu que estava ali sofrido e disse, você me deixa orar por você aqui, colocar as mãos sobre você, ou simplesmente te dar um abraço e dizer que Jesus te ama? Você tem feito umas coisas pequenininhas assim para dizer, Senhor, me usa. O reino precisa de você, meus irmãos. Não é o pastor, não é aquele irmão que já tem 30 anos de igreja e já está cansado de trabalhar, às vezes quase que sozinho. Ele precisa de você, de você, de você. Ele precisa que você esteja dizendo, use-me, Senhor. O Senhor está perguntando, a quem enviarei, como fez com o profeta? E você diz, envia-me a mim, Senhor, a mim. Posso ser fraco, limitado, sem muitos talentos, mas Senhor, pega essa coisinha aqui e me usa para a tua glória.
e veja o que o Senhor vai fazer contigo. Às vezes é com chamar alguém para escutar o Senhor, às vezes é com um folheto que você traz, um versículo que você lê e diz: olha, é o que Jesus quer falar contigo aqui. Coisas pequenas que fazem diferença. Se você não percebeu ainda, uma grande árvore começa com uma pequena semente. Não precisa ser grande coisa que você faz, não. Se você pega, planta a semente e deixa que Jesus faça crescer, está feito o seu trabalho. Mas começa com pequenas atitudes. Lá no Legendários, que foi a última parte dessas lições que aprendi lá, meus irmãos, foi muito gostoso poder ver um monte de homens, centenas de homens reunidos, adorando o Senhor juntos, cantando ao Senhor, e com aquela ideia, com aquela noção renovada em suas mentes e corações, que não era o suficiente eles serem mais um peso dentro de casa, mais um peso lá no trabalho, simplesmente mais uma pessoa lá dentro da igreja, esquentando o banco. Aquele monte de homens que foram renovados no propósito de saber que eles eram importantes para um reino vivo, eles estarem participando ativamente no crescimento desse reino, como um exército que somos, ativos nesse propósito para a glória do Senhor. Se é uma lição preciosa que me marcou ali, é de poder ver aquele monte de homens cantando, e eles estavam recém-chegados de um lembrete, de um propósito, que nós não estamos aqui simplesmente para passar a vida, mas fazer diferença nessa vida. Seja em casa, no trabalho, na igreja, Jesus lavou os pés dos discípulos e nós precisamos fazê-lo também. Parar de pensar, não pense tanto em você. Chegou a hora, lava os pés da sua esposa, lava os pés dos seus filhos, lava os pés do seu amigo. Trabalhe para Jesus, se humilhe para Ele, derrame-se diante do Senhor e deixe que Ele te use para a glória dEle. E não vai depender de você, se é hoje, se é amanhã, daqui a 10 anos, que o Senhor vai tocar na pessoa e ela se converter. Amém, está nas mãos do Senhor, mas hoje eu fiz a minha parte. Porque não somos nós que salvamos. Eu nunca vou poder salvar ninguém. Lá na reunião, no retiro de pastores e missionários, a gente tem que lembrar disso, né? Que não é a gente que faz. Não é você que vai fazer. Lá no Legendários, a gente foi lembrado que a gente é um exército para o Senhor. E será que algum de nós está isento de fazer a nossa parte? Eu garanto a você, 100%, que não. Todos nós fomos chamados a trabalhar. Procure uma necessidade que há, supra. Veja o serviço ali como uma oportunidade de fazer algo para o Senhor. Não fique simplesmente observando. Você viu uma carência, vá ali, supra. Trabalhe, ajude, ore, interceda, impõe as mãos, fale de Jesus, evangelize, convide, não deixe isso para os outros. O seu amigo é seu amigo, não é amigo de alguém que ainda nem sequer o conheceu para chamá-lo para vir na igreja, escutar de Jesus. Faça sem esperar reconhecimento. Veja o exemplo de Jesus, que ele foi e lavou os pés dos discípulos no ato de humildade radical. Ele que é o Criador do universo. João fala que sem Ele nada do que foi feito se fez. Imagina, o Criador de tudo, Ele que é Deus, o Verbo de Deus, o Deus poderoso, encarnado, Ele está aqui dizendo: sigam o meu exemplo, aprendam a se humilhar, aprendam a servir, aprenda a lavar os pés daquele que está próximo de você. E vamos deixar o nosso orgulho de lado, que isso é o que impede a gente de descobrir o que Deus quer fazer de poderoso. Entre aqueles discípulos ali estavam aqueles que disseram: Senhor, dá para a gente o privilégio, eu e o meu irmão, um senta do teu lado esquerdo, outro do lado direito. E Jesus os repreendeu, porque a gente tem esse instinto de pensar que eu queria ter um privilégiozinho a mais do que os outros. Mas não deixa isso para lá.
Diz, Senhor, como é que eu posso me humilhar hoje para que o Senhor seja glorificado em minha vida? A vida cristã autêntica, assim como Jesus ensinou, é um equilíbrio divino é um ritmo entre o nos retirar para buscar a solitude e o avançar para servir aos irmãos com humildade. É o reconhecer nossas fraquezas em secreto para sermos fortalecidos na batalha contra o mundo lá fora. Não fomos chamados, meus irmãos, apenas para admirar o exemplo de Cristo Jesus, mas para imitá-lo, para que encontremos assim equilíbrio na nossa própria vida. Eu espero que hoje você venha tomar essa decisão de não somente saber o que Jesus falou, o que Ele ensinou, o que Ele fez, um conhecimento superficial, intelectual, mas fazer desse conhecimento uma prática ativa na sua vida, transformadora na sua vida. 3 práticas na vida de Cristo que são essenciais para nós: a disciplina de buscar a solitude para conectar com o Pai, a honestidade de vigiar na fraqueza para depender ainda mais dEle, a humildade para servir os outros como Ele nos serviu. O conhecimento desses exemplos não é o fim, meus irmãos, mas é o começo. E é assim que o Senhor garante para nós felicidade. É assim que, nesse equilíbrio de vida, que simula Cristo Jesus, Ele garante que encontraremos felicidade. Porque não é o quanto você tem, não é o quanto você acumulou, não é o quanto de riqueza, não é o tanto de fama, mas é sim se encontrar o equilíbrio em Jesus Cristo. É aquele tipo de shalom, de estar completo, mente, corpo, alma, espírito, equilibrados no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Vamos orar agora. Eu peço a você que você deixe que o Senhor agora te conduza a um momento de reflexão. E a gente vai fazer isso silenciosamente, onde você está. Deixe que Jesus te fale. E Ele vai apontar para você, o Espírito de Deus vai mostrar para você onde você está falhando. Você não tem tempo para mim. Você está deixando que o mundo agite a sua alma e você nunca me ouve. Você não se humilha. Você não serve a mim em primeiro lugar, servindo ao seu irmão, servindo à sua família, deixando que eu brilhe através de você. Deixe que o Senhor agora te conduza a uma reflexão profunda de onde você está. O que é que precisa de mudança? Será que é reconhecer que você realmente é fraco? Parar de lutar sozinho? Nós não vamos correr agora. Eu quero que você escute o Espírito de Deus te falando. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Começando aqui, escute a sua voz. Isso é uma prática. Talvez agora está vindo à sua mente aquelas coisas, o que é que você precisa fazer amanhã, quem é que te mandou uma mensagem, aquilo que você precisava ter feito e não fez, você está atrasado com algo, é tudo um atrapalho para você. Focaliza no Senhor agora. Deixe que o Espírito te fale. Comece hoje a encontrar solitude no Senhor. Encontre-o na sua oração. E se o Senhor está te tocando agora, falando daquele orgulho que tem te impedido de servi-lo de verdade, de se submeter à sua voz, agora é o momento.
de falar: eu quero servir como o Senhor serviu. Senhor amado, nós somos fracos. Temos os nossos momentos quando nos sentimos mais capazes, mas, Pai amado, nunca queremos pensar que essa força é nossa. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, falando com cada coração. Em primeiro lugar, queremos reconhecer, Senhor, o quão limitados somos. Precisamos de Ti, Jesus. Até mesmo para entender a verdade, nós precisamos do Senhor. Vem agora e nos ajuda a fazer mudanças na nossa vida, a sair daqui pessoas mais equilibradas, ó Senhor. Não queremos que seja o mundo que controle a nossa mente e nosso coração, e nem sequer, e muito menos o nosso relacionamento contigo, Jesus. Nós queremos tirar tempo, deixar que o Senhor fale conosco. Queremos pausar a correria e ouvir a Tua voz. Queremos, ó Senhor, ter a coragem e a ousadia de pedir ajuda de irmãos, de reconhecer que, Pai amado, nós somos falhos e que precisamos do Senhor. Vem, Senhor, agora sobre cada vida que neste momento está reconhecendo justamente isso, Senhor, e coloca a Tua mão preciosa, Senhor, renovando coragem, renovando força, Senhor, mostrando que o Senhor está ali conosco, mostrando irmãos que possam nos ajudar, Senhor, em oração, nos ajudar na batalha, nos fazer lembrar que, acima de tudo, o Senhor já conquistou a vitória na cruz do Calvário, Senhor. E, Senhor Jesus, nos dá a humildade de sair daqui não achando que nós somos os mais importantes, que o foco está em nós. Mas, Senhor, nos faz lembrar que estamos aqui para servir e sempre apontar de volta para o Senhor. Te agradeço pelo momento de paz que o Senhor coloca em nosso coração. Continua falando conosco, não somente agora, mas seja algo presente esta semana, especialmente, para que a gente faça disto um hábito em nossas vidas. Não queremos que seja uma palavra que a gente escutou no domingo, mas que seja o exemplo de Cristo Jesus que nós vivemos todos os nossos dias. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Pai amado, de fato nós necessitamos mais de Ti, Senhor. Na nossa caminhada, o caminho é difícil, mas o Senhor está disposto a ajudar a cada momento, cada dia. Senhor, vem renovar as nossas vidas, Senhor. Vem tocar em cada coração, Senhor. Ó Senhor, com Teu cajado, Senhor, vem nos pastorear cada dia da nossa vida. Tem misericórdia, meu Senhor, de cada um de nós. Reconhecemos, Senhor, a nossa fraqueza, mas sabemos, Senhor, que o Teu poder é perfeito na fraqueza. Quando nos sentimos fracos, aí é que somos fortes, pois necessitamos, Senhor, do Teu toque, necessitamos da Tua ajuda, do Teu poder. Ó Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor. Dá-nos uma semana de perfeita comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja com vocês, Igreja de Deus, agora e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. A paz de Jesus. Jesus, destituídos da glória de Deus, a glória